Gálatas 2, de 6 a 10. E eu vou pedir aos irmãos que me acompanhem para juntos nós fazermos essa leitura. E se a igreja pudesse colocar em pé, nós faremos essa leitura, portanto, todos juntos, a uma só voz, carentes, ansiosos, para que o Senhor fale ao nosso coração e nos alimente com a sua palavra. Leiamos juntos, a partir do verso 6. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus que operou por meio de Pedro, como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios, e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Muito bem, meus irmãos, eu tenho aqui na Nacional, eu já tenho pastoreado há 16 anos, mas por 2 anos eu estive fora de Brasília pastoreando em Uberlândia, a Igreja Presbiteriana Central de Uberlândia. E ali muitos irmãos são queridos para nós. Eu me lembro de um deles em especial, um professor de economia na Universidade Federal de Uberlândia, que ele passou por um episódio muito singular. Ele chegou na universidade um dia pela manhã, estacionou o seu carro, foi dar suas aulas lá e o seu trabalho no departamento de economia da universidade. E quando ele, no final do dia, no final do expediente, ia embora para casa, ele notou que o seu carro não estava mais no estacionamento. Acionou a polícia, fez ocorrência, aquela mão de obra toda, aquele tempo todo perdido, a chateação, a preocupação, acionando o seguro quanto ao sinistro, né, do seu carro ter sido roubado. E depois que tudo acabou, ele foi embora para casa, e quando ele chegou em casa, lá pelas tantas, ele se lembrou que ele tinha saído na hora do almoço, e quando ele voltou, ele estacionou o carro em outro lugar. O carro estava lá no estacionamento, não tinha sido roubado, só tinha mudado de lugar. E olha que ele não tem Alzheimer, né? E aconteceu tudo isso com ele, aí lá foi ele atrás do carro dele, de volta ao estacionamento. Eu não sei se você já está nessa fase de esquecer as coisas, né? Eu não posso mais ficar muito brincando com isso, porque essa semana mesmo eu fui para a igreja de carro e quando eu estava indo embora para casa, eu moro perto da igreja, a pé, o vigia falou: "O senhor vai a pé?" "Vou, por quê?" E o carro estava lá no estacionamento também, então você veja que esse é um problema aí que não sei o que já de pior já aconteceu com você por esquecimento. O texto bíblico que nós lemos fala que tem certas coisas que a gente não pode se esquecer. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite. Do ensino bíblico, para que nós, como verdadeiros servos de Deus, não nos esqueçamos de coisas que são essenciais na fé cristã. Uma delas é nos lembrarmos dos pobres, dos desfavorecidos. Essa coisa da lembrança é tão forte no cristianismo e na fé bíblica, que nós temos inclusive um sacramento que é o sacramento da lembrança. É um sacramento que funciona ali como um remedinho para a gente não se esquecer do essencial. Temos um memorial para nos lembrar da obra de Cristo em nosso favor, de que Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e vai voltar. Claro que para nós é mais do que um memorial. É também um momento de graça, um momento de crescimento espiritual, é um meio de graça na nossa vida. Veja então que essa coisa de nos lembrarmos de coisas que nós acabamos esquecendo com o passar do tempo, deve receber da nossa parte uma especial atenção. E hoje nós vamos focalizar a atenção em especial
na questão da nossa lembrança em relação aos pobres. O verdadeiro cristão, ele deve se lembrar dos pobres. E eu quero fazer com os irmãos uma viagem no texto bíblico, nas Escrituras Sagradas, para nós recordarmos como que o povo de Deus, ao longo de toda a história da igreja, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tem lidado com esta questão, tem se relacionado com essas pessoas em dificuldades socioeconômicas na sociedade ao longo do tempo. Vamos começar há 3.500 anos atrás, com Moisés. Quando Israel, depois de ter sido gestado no útero do Egito, ele é trazido para fora do Egito de uma forma traumática, como todo parto é, e ali nasce então a nação de Israel, porque o que tinha chegado no Egito com José, Jacó e os 12 filhos ali foi uma família. Agora sai do Egito não mais uma família, mas uma nação de milhões de pessoas, e eles então ao pé do Monte Sinai recebem a lei, recebem as instruções, e ali há 3.500 anos atrás foi estabelecido um dos princípios espirituais mais importantes da Bíblia Sagrada, mais importantes da cultura judaico-cristã, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, em decorrência de amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Isso não está originalmente no Novo Testamento, isso está originalmente no Antigo Testamento e é recuperado e relembrado por Jesus e seus apóstolos nas páginas do Novo Testamento. E para que este princípio não soasse abstrato, a lei de Deus, o próprio Deus, estabelece na sua lei preceitos, determinações muito claras de como colocar em prática o princípio geral do amor ao próximo como a si mesmo. E um deles tem a ver com os pobres e os desfavorecidos. Você não vai precisar abrir a palavra de Deus, mas ouça com atenção aquilo que Moisés diz a Israel no livro de Deuteronômio 15, a partir do verso 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, o que é para fazer? Não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Guarda-te, para que não haja pensamento vil no teu coração, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado, livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus, em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Isso lembra as palavras de Jesus na última semana de vida dele. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. E o Senhor, quando dá essas determinações para o seu povo, ele apela para a solidariedade da experiência de Israel até então, porque até então eles tinham sido escravos e pobres. Então, a partir desta experiência dele, ele instrui o seu povo. Lembrem do que vocês viveram. Lembrem da situação difícil pela qual vocês passaram. E agora, quando vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel, não sejam cruéis, não sejam malignos em relação àqueles que no meio da nação participarem ou tiverem essa experiência da pobreza. Na nossa jornada pelas Escrituras, nós vamos dar um salto agora de uns 500 anos. E nesses 500 anos, esses princípios e esses preceitos, vocês percebem a diferença entre uma coisa e outra? O princípio é uma instrução bíblica geral. Ame ao seu próximo. O preceito é: atenda à necessidade do pobre. Dê ao pobre, ajude ao pobre. Isso é um preceito, é uma ordem clara. Esses princípios e preceitos, eles foram ecoando ao longo dos séculos. E quando nós chegamos na monarquia, e Deus concede sabedoria a um homem como nenhum outro homem havia experimentado até então, você sabe quem era? O rei Salomão. Salomão vai escrever um livro de orientações aos jovens da corte. Como viver uma vida que agrada a Deus.
segundo essa sabedoria que lhe foi dada. E essas orientações estão no livro de Provérbios. Ali nesse livro, mais de uma dezena de vezes, Salomão aborda a questão dos pobres de uma forma muito interessante. Ele vai falar em Provérbios 19, 22, 29, várias coisas interessantes. Eu selecionei para os irmãos algumas mais contundentes. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Olha que lindo, meus irmãos. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Meus irmãos, nós temos hoje na nossa sociedade uma classe de pessoas perversas, que está drenando os recursos dos nossos impostos, que deveriam ajudar os pobres, os desfavorecidos da nossa nação, e eles estão drenando esses recursos em benefícios dos seus partidos, dos seus projetos particulares de enriquecimento ilícito. Isso embrulha o nosso estômago, isso nos revolta, meus irmãos, mas nós temos que estar atentos também, se nós não estamos tirando o recurso do pobre, como certas pessoas fazem no nosso país, nós temos que vigiar para que não haja em nosso coração a perversidade da indiferença, que é o que Salomão aqui ensina. Informa-se o justo da causa dos pobres. Ele quer saber, ele não só quer saber, ele quer agir em relação a isso. Mas o perverso de nada disso quer saber. Provérbios 29, 7. E os mandamentos da palavra de Deus sempre têm uma razão de ser, meus irmãos. Deus não dá mandamentos gratuita e arbitrariamente só para satisfazer um ego megalomaníaco divino, nada disso, meus irmãos. Os mandamentos de Deus fazem parte refletem o seu caráter, santo, justo e bom. Por isso Paulo diz que o mandamento é santo, justo e bom. Tem sentido, é benéfico. E a razão de ser que Salomão apresenta para estas instruções quanto aos pobres, ele diz: o rico e o pobre se encontram. A um e a outro fez o Senhor. O fato de nós carregarmos juntos a imagem e semelhança de Deus, não importa se ricos ou se pobres, se de uma cor A, B ou C, se de uma etnia X, Y ou Z, somos todos iguais perante o Senhor, carregando a mesma dignidade, que é a imagem de Deus em nós. Embora desfigurada pelo pecado, ela ainda está presente em todos os seres humanos, e é por isso que o assassinato é um crime hediondo de acordo com a palavra de Deus. Gênesis 9,6 diz que aquele que mata uma pessoa deveria responder com a sua vida, porque ali está alguém que carrega a imagem e semelhança de Deus. É diferente você matar um animal, ou de matar uma ave, como os veganos, se revoltam contra isso, mas a palavra de Deus nos diz que o que é revoltante realmente é ferir a imagem e semelhança de Deus no ser humano. No período então da monarquia, Salomão, nós já estamos aí por volta do ano 1000 a.C., foi um período de intensa atividade profética, porque Israel deu muito trabalho sempre, No período dos juízes, a paciência de Deus foi testada de todas as maneiras, mas tinha lá os juízes, então, para trazer livramento para Israel. Agora, na monarquia, Deus levanta não mais juízes, porque essa parte civil está sendo desempenhada pelo rei, mas levanta, então, profetas, para trazer uma palavra de exortação ao povo de Deus. E uma das áreas em que os profetas tiveram intensa preocupação e receberam mensagens muito evidentes da parte do Senhor, foi quanto a esta questão da pobreza, e associando esta questão ao culto divino. Porque a mensagem dos profetas era a seguinte: povo de Israel, vocês dizem que amam a Deus, vocês vêm ao templo adorar a Deus, então demonstrem esta relação, esta aliança com Deus, na maneira como vocês vivem fora do templo, em especial em relação aos pobres. Veja o que Isaías escreveu, ou profetizou, no capítulo 1. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu os só pisardes os meus atos? Quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão sujas ou estão cheias de sangue. Qual era o problema, então, que fazia com que o culto divino fosse repelido pelo próprio Deus, fosse
desprezado pelo próprio Deus. Havia alguma coisa na vida de Israel que estava tornando o culto intragável. Faz lembrar o que Jesus fala lá em Apocalipse, a ponto de vomitar da sua boca aquele culto. Então o profeta emenda e orienta o povo: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Que mal é esse? E ele completa no verso 17: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Viúvas e órfãos eram pessoas empobrecidas, desfavorecidas, vulneráveis, expostas na sociedade de Israel, e o povo de Deus estava sendo negligente com essas pessoas, embora sempre adorando a Deus, cultuando a Deus, e por causa disso comprometendo este culto. Em 1977, um autor evangélico escreveu um livro que passou a ser considerado um dos 100 livros religiosos mais importantes do século XX. O nome dele é Ronald Sider, e o livro é Cristãos Ricos em Tempos de Fome. Nesse livro, Sider escreveu algo que me chamou muita atenção a respeito desta palavra de Isaías. Sider diz o seguinte: idolatria no culto e maus tratos com os pobres foram as causas dos exílios na Síria e na Babilônia, da nação de Israel dividida em 2 reinos. Deus está ao lado dos pobres para defendê-los. E Sider então completa dizendo: e devemos ombrear com o Senhor nessa defesa, como seus instrumentos, como filhos semelhantes ao Pai. Impressionante, não é, meus irmãos? Quem conhece um pouco da história bíblica sabe que as 10 tribos do norte foram levadas para a Síria, para o exílio da Síria, e a causa básica foi a quebra da aliança e a idolatria, os cultos pagãos, sacrifícios de crianças, e o mesmo aconteceu com as 2 tribos do sul, que foram levadas por Nabucodonosor para a Babilônia pelo mesmo motivo. Mas passa despercebido que junto com isso havia essa opressão, essa indiferença e essa crueldade com os pobres da terra. Sintomático. Quem perde o amor a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento, deixa de amar ao próximo como a si mesmo. A única coisa que pode impulsionar um amor genuíno para com o próximo é a nossa relação e intimidade com Deus. E se a temos, não podemos permitir que o nosso coração seja indiferente para com essas pessoas da nossa sociedade. Chegamos ao Novo Testamento, 400 anos de silêncio profético. Vocês sabem que isso aconteceu depois de Malaquias, e agora nós encontramos Jesus caminhando pelas ruas da Palestina, pregando o evangelho do reino, pregando arrependimento, e quando finalmente chega na última semana da sua vida, acontece um episódio que nós vamos dizer aqui que Jesus abre uma exceção, quando não era a hora de lembrar dos pobres. Ele introduziu uma exceção histórica neste princípio da palavra de Deus. Estava lá Jesus nos últimos dias e horas da sua vida terrena, antes da crucificação, e Maria de Betânia, então, atrás de casa, um perfume caríssimo, muito caro. Você precisaria trabalhar um ano inteiro como um trabalhador assalariado, um salário mínimo, vamos pôr aí então 12 salários mínimos, né, na nossa realidade hoje, e ela traz aquele perfume, quebra o perfume, porque era assim o costume, o tipo de recipiente tinha que ser quebrado, e ela então derrama aquilo sobre Jesus, unge cabeça e pés de Jesus, e traz ao seu coração já angustiado, já sentindo aquele frio na barriga, aquela pressão que viria sobre ele nos próximos dias, ela reconforta, ela refrigera o coração e a alma de Jesus. E Judas lidera um motim ali no corpo apostólico e dá uma reprimenda naquela mulher, em Maria. Isso é um absurdo. Gastar um dinheiro todo desse, tanta gente precisando, ele devia estar reclamando dela ser capaz de ter comprado isso, né? Em vez de ter comprado isso, nunca devia ter gastado, ou gasto tanto dinheiro com isso, e ainda vem cá e desperdiça tudo isso. E aí Jesus disse: opa, espera lá, não fale isso com ela. Ela teve a sensibilidade, que vocês não estão tendo, de perceber a minha aflição,
e ela trouxe conforto ao meu coração. Os pobres, vocês sempre terão com vocês. O que Jesus está falando? Não importa os pobres, deixa os pobres para... Não, eles sempre estarão aí, vocês sempre deverão ter preocupação e agir em favor deles. Mas nesse momento, há uma necessidade maior. O amor que deve vir primeiro é o amor a Deus. E ali era a hora de demonstrar amor a Deus. O Filho eterno de Deus encarnado. Poucos momentos, poucas dracmas, poucos denários sendo gastos, enquanto que em toda a história da humanidade, quem quiser, pode e deve ajudar aos pobres. Jesus, então, ele redefine no seu ministério, no seu ensino, inclusive na parábola dos samaritanos, quem é o nosso próximo? Aquele que lá em Levítico diz que nós devemos amar. Ele diz, próximo é quem tiver necessitado e ao alcance da sua ajuda. Ajude, haja, demonstre esse amor. Isso, da parte de Jesus, influenciou seus seguidores. Um deles era um homem corrupto, desonesto, que fazia o que estão fazendo no nosso país, que nós sabemos muito bem, Zaqueu, cobrador de impostos, e ele tem uma experiência real de transformação do seu coração, que faz lembrar aquela profecia de Ezequiel, que quando o Messias viesse, ele tiraria o nosso coração de pedra, um coração duro, mau, egoísta, frio, apático espiritualmente, apático e indiferente em relação ao próximo, e o Espírito Santo de Deus seria colocado no nosso coração, e nós receberíamos um coração de carne, onde pulsa o amor de Deus, a vida de Deus. E quando isso acontece, muda a visão do mundo, mudam os valores, mudam as atitudes. Tanto que Ezequiel diz, quando isso acontecer, eu farei com que vocês andem nos meus estatutos e nos meus juízos. Zaqueu se encontra com Cristo e tem essa experiência de transformação, e ele realmente mudou, a ponto de Jesus dizer, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. E qual foi o fruto que evidenciou essa transformação de um coração de pedra num coração de carne? Foi quando Zaqueu disse, diante de Jesus e dos demais presentes, eu vou vender metade dos meus bens, e eu vou dar aos pobres. E aqueles a quem eu defraudei, vou restituir 4 vezes mais do que o exigido pela lei de Moisés. E assim ele demonstrou que o amor de Deus estava transbordando no seu coração, quando ele parou de pensar só em si mesmo, em enriquecimento ilícito, no seu egoísmo, nos seus projetos pessoais, e começou a ter um olhar também para o próximo. Michael Horton, um teólogo reformado, que vale a pena você ler qualquer coisa que ele escrever, escrevendo sobre a grande comissão, ele disse que o amor ao próximo é nossa legítima resposta ao evangelho que nos transforma. Passando um pouco mais adiante, meus irmãos, não podemos deixar de falar dos apóstolos. Jesus, ele então assunto aos céus, ele sobe aos céus, seus discípulos, apóstolos, vão dar sequência ao seu ministério, e nós vamos encontrar estes homens de Deus reverberando o ensino e a prática de Jesus quanto ao cuidado dos pobres. Poderíamos falar do hino de Paulo ao amor, onde ele fala da questão de vender os bens e dar aos pobres. Vamos pular isso por uma questão de tempo. Vamos falar do que o irmão de Jesus ensinou, Tiago. Esse Tiago é o irmão de Jesus. A carta de Tiago não foi escrita por aquele que ficava no barquinho, tá? Pedro, Tiago e João no barquinho, tá? Não é esse não, é o outro. Esse já tinha sido decapitado por Herodes, agora é o Tiago, irmão de Jesus, que se converteu. E ele escreve então, se vós observais a lei régia, a lei do reino de Deus, Tiago 2,8, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Ele está encorajando, apreciando aqueles que cumprem a lei de Moisés, de amar ao próximo como a si mesmo. E ele vai dar, inclusive, exemplos práticos disso que eu falo mais ao final. Chegamos a Paulo, esse que nasceu meio que fora de tempo, um apóstolo temporão, né, que se tornou apóstolo depois da ressurreição de Jesus Cristo. Paulo, ele vai ensinar o que um ex-ladrão, um ladrão que se converte, como ele deve viver.
E ele diz que o ladrão que roubava, ele agora deve trabalhar, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Mas não é só isso. Não basta o ladrão deixar de roubar e agora está trabalhando. Porque antes ele tirava dos outros. Agora, pelo menos, ele não precisa tirar dos outros, ele já tem para ele mesmo, porque ele está produzindo. Já foi um grande passo, mas Paulo diz, para que ele tenha com que acudir ao necessitado. A verdadeira transformação de coração é aquela quando você para de tirar do próximo, produz e agora você dá para o próximo. Essa é a verdadeira transformação. E Paulo vai falar disso em vários outros aspectos da vida cristã. Nós vamos nos ater a esse, obviamente. Meus irmãos, e aí então Paulo faz uma viagem. Gálatas capítulo 2, verso 10. Podem ler junto comigo, se tiver legível aí para vocês. Vamos lá? Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Agora eu quero me deter aqui um pouquinho nesta passagem, que foi o texto base da nossa mensagem dessa noite, lido inicialmente junto com os irmãos. Tiago, Pedro e João estão em Jerusalém, nesta ordem. Não é mais Pedro, Tiago e João. No momento em que Tiago se converte, ele passa a ter protagonismo e liderança no corpo apostólico em Jerusalém. Tanto que no concílio em Jerusalém, em Atos 15, quem é o porta-voz das decisões é Tiago, irmão de Jesus. Talvez pela sua relação fraternal de sangue com Jesus, pelos dons que recebeu também. Mas Tiago, Pedro e João, em Gálatas 2, são mencionados nessa ordem. E Paulo diz que eles eram os pilares da igreja em Jerusalém. A igreja primitiva tinha como seus principais representantes na sede e no nascedouro dessa igreja estes três homens. E Paulo vai com Barnabé ao encontro dos três. Para quê? Porque Paulo, quando se converteu, primeiro foi pregar em Damasco, não deu certo, depois desapareceu 12 anos, Barnabé foi atrás dele, foram para Antioquia, e percebe que ele não foi em Jerusalém, ele não foi lá fazer um discipulado com os pilares de Jerusalém, porque ele diz que o evangelho que ele pregava em Gálatas, ele afirma isso, ele não recebeu de homem algum, mas do próprio Senhor ressurreto, que lhe revelou o evangelho. Então pode ter havido nesse meio tempo aí um certo estranhamento. Quem é esse Paulo? O que ele anda pregando? Isso aconteceu no ato da sua conversão. Ananias foi lá morrendo de medo, mas foi. E agora então Paulo vai a esses três grandes para eles fazerem ali um colóquio teológico. Paulo, o que você anda pregando aí? E Paulo diz então, lemos há pouco, que da conversa que ele teve com esses três grandes nomes, nada eles acrescentaram, nenhum reparo eles fizeram ao evangelho que ele pregava. É isto mesmo, Paulo. Combinado, você sai pregando então este evangelho, que é o mesmo que nós pregamos, você vai continuar pregando aos gentios, nós vamos focar aqui nos judeus. Perfeito, a mensagem é essa, graças a Deus, por essa graça que você recebeu de conhecer o evangelho da boca de Jesus. Mas nós temos uma recomendação para você. E do alto da autoridade desses três grandes homens da igreja primitiva, com a autoridade que eles tinham sobre o apóstolo Paulo, sobre Barnabé, eles dizem, prega o evangelho, mas não se esqueça dos pobres. Meus irmãos, o que nós temos aqui diante dos nossos olhos nesta passagem? Nós temos aqui um exemplo de como a igreja deve caminhar. A igreja que recebeu uma missão, a grande comissão de pregar o evangelho, não pode se omitir de um outro mandato que recebeu, que é o grande mandamento. Grande mandamento e grande comissão tem que fazer parte da vida do crente, do verdadeiro servo e serva de Deus. Não basta a gente pregar o evangelho e acharmos que com isso estamos sendo fiéis ao Senhor. Não, nós temos sim que colocar em prática o grande mandamento do amor a Deus acima de todas as coisas e do amor ao próximo como a nós mesmos. Inclusive, o grande mandamento vai ser a nossa principal motivação para cumprir a grande comissão. Nós pregamos o evangelho porque nós amamos a Deus e queremos ver mais e mais pessoas adorando esse Deus e sendo cuidadas por esse Deus na aliança, na nova aliança em Cristo. É o amor a Deus e o amor de Deus que nos motiva, inclusive, na grande
na grande comissão. Michael Horton, de novo, no livro que eu mencionei, A Grande Comissão, ele reafirma essa verdade. Como herdeiros do pacto em Cristo, recebemos 2 mandatos, a grande comissão e o grande mandamento: pregar o evangelho e amar a Deus e ao próximo, e não servir o próximo como que oferecendo uma cenoura para que ele se converta a Deus. Nós não fazemos a obra social, e vocês deram hoje aqui exemplos belíssimos de uma igreja que tem sensibilidade social. Nós não fazemos isso para atrair as pessoas para Jesus, nem para a igreja presbiteriana, nem para a igreja do Lago Presbiteriano do Lago Sul. Nós fazemos isso porque é nosso dever. Quando as pessoas agradecem a igreja por estar fazendo algo de bom por alguém, a gente não tem nem o que dizer, é nossa obrigação, é nosso dever. Somos servos inúteis, estamos fazendo apenas aquilo que nos foi determinado e que Deus tão generosamente nos permite realizar. E para finalizar, meus irmãos, nós chegamos ao fim, Apocalipse, o fim da Bíblia, o fim do Novo Testamento. Quando nós chegarmos nesse dia glorioso, no reino eterno de Deus, aí sim, a pobreza poderá ser esquecida. Os pobres poderão ser esquecidos porque eles não mais existirão. As promessas maravilhosas que nós temos a respeito dos novos céus e nova terra, é que ali será a casa e a morada da justiça. Não haverá mais injustiça social, não haverá mais injustiça do caráter, que é a falta de retidão no caráter. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, não haverá mais pobreza. Este será o momento em que nós deixarmos para trás, página virada, a questão da pobreza. Mas quando nós oramos no Pai Nosso, venha o teu reino, nós aprendemos, se você conhece minimamente a teologia reformada, que nós, quando pedimos o reino de Deus, nós não fazemos isso passivamente, de braços cruzados: Senhor, manda logo o teu reino aí, porque aqui está difícil. Não, a gente trabalha ativamente para que o reino de Deus que vem possa ir cada vez mais se expandindo e progredindo, não só pela conversão de pecadores, mas também pelos valores do reino que vão sendo disseminados na nossa sociedade, como trigo que vai crescendo ao lado do joio. E se lá não haverá mais pobreza, se lá não haverá mais injustiça social, se lá não haverá mais desonestidade, não haverá mais imoralidade, é agora que a gente começa a promover estes valores na nossa sociedade. É agora a hora de nós irmos cada vez mais minimizando as condições de penúria e de pobreza, pelo menos naquilo que estiver ao nosso alcance de realizarmos, meus irmãos. A vida eterna já começou e é a hora de nós irmos gradativamente implantando o reino de Deus até onde nos for possível, e nós não conseguiremos implantar esse reino totalmente. Jesus terá que vir para realmente consumar aquilo que Ele já inaugurou, que é o seu reino entre nós. O verdadeiro servo de Deus, a verdadeira serva de Deus, deve se lembrar dos pobres. Este é o ensino da palavra de Deus. E eu quero perguntar para você: você tem se lembrado desta questão, destas pessoas? Elas fazem parte das suas orações? Nosso país precisa da oração da igreja, porque essa roubalheira toda que drenou bilhões de reais dos cofres públicos, meus irmãos, faltou e tem feito diferença na vida de muita gente empobrecida, e muita gente empobreceu por causa disso. Se os próximos anos trouxerem tempos de maior justiça social, de menor desigualdade social, será muito bom para os pobres. Que isso seja feito pelas autoridades governamentais. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos orar pelos governantes para que nós tenhamos vida tranquila e pacífica, inclusive nas questões econômicas e sociais. Vamos interceder pelo novo governo, vamos interceder pelo novo ministério, vamos interceder pelos pobres do nosso país, mas não vamos achar que o Estado é obrigado a fazer tudo. Não, o Estado não é Deus. As pessoas não podem olhar para o Estado brasileiro como se fosse um Deus e querer receber dele tudo o que for possível. Não tem Estado que aguente esse tipo de expectativa.
porque os cidadãos do país e os membros das igrejas têm uma tarefa a cumprir também. Estamos vendo aqui na palavra de Deus, em um momento, sejam os profetas, Moisés, Jesus, os apóstolos, falam, olha, isso é responsabilidade do Estado, ele diz, é responsabilidade dos crentes, dos filhos de Deus, fazer algo, e fazer algo de significativo. Você poderia incluir isso em suas orações para o próximo ano? De orar pelas condições sociais e econômicas do nosso país? Isso tem feito parte do seu interesse? Vimos há pouco que o servo de Deus, a serva de Deus, não é indiferente, não é apático em relação às questões sociais. O seu orçamento doméstico comporta algo em favor dos mais necessitados? Tem gente que mal dízimo, a pessoa tem fidelidade e obediência. Nós deveríamos todos ser dizimistas e generosos nas nossas ofertas para a obra missionária, para os necessitados. Aquele em quem o Espírito Santo está enchendo e borbulhando no seu coração, não será avarento, não será uma pessoa mesquinha, egoísta, mas terá esse coração desprendido. Boa administração financeira na sua casa e um orçamento que comporte também ajudar aos necessitados. E podem ser necessitados na família, podem ser necessitados na igreja, podem ser necessitados no bairro, no condomínio, de repente, funcionários que trabalham na empresa ou mesmo em casa. Nós temos tido essa sensibilidade, meus irmãos, em atitudes e em ações práticas. Há alguém que você possa abençoar materialmente e espiritualmente? Tiago, irmão de Jesus, eu disse que iria falar, aliás, não foi Tiago, foi João, diz, ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, mas nem de língua, mas de fato e de verdade. Isso está em 1 João, capítulo 3, 17 e 18.